Sou o Ney Fernando Perracini de Azevedo, atual presidente do Centro de Letras do Paraná. Tenho uma relação muito próxima com essa entidade, porque nasci bem próximo, quase em frente, e brincava quando criança nesse trecho da Rua Fernando Moreira, que ainda estava fechada para o tráfego, porque estava em obras, estava em implantação e havia problemas com alguns moradores que não tinham deixado as suas residências. Então eu brincava aqui e na década de 50, criança, eu via o nascer de uma construção que hoje eu sei que era do Centro de Letras do Paraná. Aquela obra me chamava a atenção porque era a primeira dessa quadra, já que a abertura da avenida fez com que ficasse de frente para ela os fundos de vários terrenos de outras ruas. E o destino quis que, depois de trabalhar em muitos outros setores, muitas atividades, acabei ingressando como associado do Centro de Letras do Paraná e tendo a oportunidade de participar da sua diretoria, o que é muito honroso. Interessante é que sempre gostei de escrever. Desde criança, eu fazia em folha de papel ao maço jornaizinhos, que ninguém lia, só eu. Mas fazia com notícias, com sessões, com desenhos, imitando fotografias, imagens, etc. Então eu tinha um gosto muito grande por escrever e talvez pelo jornalismo, não sei. Mas com o desenvolver dos meus estudos, eu acabei tendo que decidir qual carreira seguir. Houve um momento na minha vida em que eu refleti muito se eu seria escritor ou seria engenheiro. E cheguei à conclusão que eu seguiria engenharia porque escrever era um dom que eu tinha dentro de mim e que eu continuaria escrevendo, fosse qual fosse a profissão que eu escolhesse. Então, independente de ter escolhido a engenharia, eu continuaria escrevendo. E foi isso que aconteceu. Segui pela engenharia, me formei pela Universidade Federal do Paraná em 1965 e a partir dali tive uma carreira na área de engenharia. Porém, nunca deixei de escrever. Tanto que, já recém-formado, passei a colaborar com jornais da área de engenharia. E tem uma publicação onde eu colaborei com mais de 100 artigos. Eu era recém-formado, toda semana escrevia um artigo publicado, o que me entusiasmou muito, porque o fato de ver o que você escreve devidamente difundido é animador. O fato de eu escrever me ajudou muito na carreira de engenheiro. Formado, o meu primeiro ano de atuação profissional foi na área de rodoviária, trabalhei um ano no DER Paraná. Em seguida, fui convidado pela Copel para fazer parte de um grupo que faria o levantamento de todo o potencial energético do sul do Brasil, o Comitê Coordenador dos Estudos Energéticos da região sul do Brasil, chamado Comitê Sul. Seria um privilégio muito grande trabalhar nesse comitê. E eu tive esse privilégio de participar com profissionais do mais alto nível do mundo, porque o trabalho era patrocinado pela ONU e executado através da Canambra, um consórcio que tinha a participação de canadenses. Então, nesse trabalho no Comitê Sul, eu pude desenvolver muito essa atividade de projeto no setor energético e definimos ali naquele comitê as principais opções de usinas hidrelétricas para todo o sul do Brasil. Já tinha sido realizado um trabalho no Comitê Centro-Sul, já tinha sido realizado um trabalho na região Sudeste, inclusive englobando os rios Paranapanema e Paraná, cujas bacias estão dentro do estado do Paraná. E o nosso trabalho no Comitê Sul
tratou a partir do Iguaçu para o sul dos outros grandes rios e fizemos então um levantamento do potencial energético disponível e identificamos as principais usinas. Foi uma experiência muito grande, profissional e de vida, trabalhar no Comitê Sul. Terminada a atividade no Comitê Sul, a Copel me convidou para continuar na empresa. Trabalhei ligado à construção da usina hidrelétrica de Salto Osório. Foi a primeira indicada pelo Comitê Sul e foi executada de pronto pela Copel para a Eletrosul, pois a concessão acabou sendo dada à Eletrosul. Porém, a Copel já estava desenvolvendo os trabalhos da sua usina, de modo que ela ficou responsável pela construção. Trabalhei muito nessa obra, inclusive participei junto com renomados engenheiros do Paraná, tanto na obra principal como no acampamento. Foi construído um acampamento para cerca de 10 mil pessoas, totalmente desmontável. No caso, foi utilizado um sistema de pré-fabricação de edificações de madeira e toda a infraestrutura também foi projetada com vistas a reaproveitamento. Terminada a obra, ficou só a vila residencial de Salto Osório, aqueles operadores da usina e os demais equipamentos que tinham sido montados para a habitação, para a residência dos trabalhadores da obra, foram transferidas para outras usinas. A partir de Salto Osório, eu fiz carreira dentro da Copel, trabalhando em outras obras de usinas hidrelétricas. E também atuei por quase 5 anos na manutenção de obras civis de toda a empresa, implantando um setor na Superintendência de Operação e Manutenção da época, que era responsável por toda a infraestrutura operacional. Além dessa atividade na Copel, eu também tive uma atividade acadêmica, fiz uma carreira acadêmica. Fui professor da FAI, Faculdade Católica de Administração e Economia, por 7 anos, e fui professor na Universidade Federal do Paraná por 30 anos. Me aposentei na UFPR. Era professor de estatística e de qualidade, em várias disciplinas dessas áreas. Paralelamente, eu escrevia artigos para jornais e inclusive, meu primeiro livro foi sobre uma obra, sobre o sistema de pré-fabricação de edificações de madeira no acampamento de Salto Osório. Elaboramos esse livro em coautoria com o saudoso engenheiro Pedro Ludovico de Meterco. E o outro trabalho, outro pequeno livro, foi sobre teoria das filas, que eu elaborei em função das disciplinas que eu ministrava na Universidade Federal do Paraná. Então, não tem quase nada de literatura em pré-fabricação de edificações de madeira e muito menos em processo de poação e teoria das filas. Mas era a maneira que eu encontrava de escrever e de produzir alguns livros. Paralelamente, eu tive atuação em entidades, em várias entidades. No Instituto de Engenharia do Paraná, por exemplo, fiz carreira, fui diretor cultural, primeiro secretário, primeiro vice-presidente e presidente em 3 gestões, de 1987 a 1993. Hoje ainda sou membro do Conselho Consultivo do Instituto de Engenharia do Paraná. Na Associação Brasileira de Engenheiros Civis, a BENC, também fiz uma carreira longa. Eu participei da fundação do Departamento do Paraná em 1980, fui seu primeiro presidente desse departamento. Em seguida, fiquei 6 anos na presidência nacional da BENC e depois de 12 anos de ter saído, fui novamente chamado e fiquei mais 6 anos na presidência nacional da BENC, onde tive a oportunidade de organizar vários congressos brasileiros de engenheiros civis e tive a oportunidade também
de realizar um intenso trabalho, um desafio muito grande de implantar departamentos nos estados que ainda não tinham esses departamentos. A ABENC me proporcionou a oportunidade de elaborar um interessante livro. Eu fiz toda a pesquisa e o texto do livro chamado Memória da ABENC, lançado em 2012. Esse livro apresenta a história da entidade desde a sua fundação até 2012. Não só da diretoria nacional, como dos diversos departamentos. Então foi um trabalho bastante complicado, mas eu me dediquei com afinco e acabou saindo essa publicação que eu acho muito interessante em termos de história da engenharia brasileira. Fazendo uma reflexão sobre a minha vida, eu concluí que eu sempre me dediquei a entidades com muito entusiasmo. Além do Instituto de Engenharia, além da ABENC, eu participei de outras entidades. Por exemplo, eu fui até presidente da Associação de Pais e Mestres do Colégio Santa Maria por 2 anos. Fui secretário do Instituto Histórico e Geográfico por 2 anos. Fui secretário do CREA Paraná por 3 anos. E até hoje participo do Rotary Club, no Rotary Club Curitiba Cidade Ecológica, que é um dos clubes de Curitiba. Então, eu sempre gostei dessa vida comunitária, sempre gostei dessa participação e isso representou muito para que eu chegasse ao Centro de Letras, porque eu gosto desse movimento social, digamos, de quem integra idealisticamente entidades sem fins lucrativos. Além desses livros que eu citei, eu participei como coordenador editorial de um livro para um amigo, Adelino Alves da Silva, que hoje está com 101 anos de idade, que aos 88 anos fez um relato sobre a sua biografia. E eu tive a oportunidade de ajudá-lo a escrever o livro e a publicá-lo. Mais ainda, gostando de escrever, fui convidado para participar da fundação da Associação Brasileira de Engenheiros e Escritores. Essa entidade, a ABRAE, foi fundada em Pernambuco e eu integro a diretoria nacional. A ABRAE Nacional já fez 4 edições de coletâneas. Essas coletâneas contam com a colaboração, a participação de engenheiros, escritores de todo o Brasil. São dezenas de escritores de todo o Brasil. Na primeira coletânea eu era o único do Sul e hoje já nós conseguimos integrar mais um grande número de companheiros do Sul do Brasil que gostam de escrever e que escrevem ou poesia, ou crônica, ou conto, enfim, gostam de escrever e produzem textos. Essas 4 coletâneas foram editadas lá em Pernambuco e serviram de exemplo para nós do Paraná. Formamos a Regional Paraná da Associação Brasileira de Engenheiros e Escritores. A Regional Paraná, da ABRAE, foi fundada no Centro de Letras do Paraná e congrega dezenas de engenheiros paranaenses que gostam de escrever. No ano de 2015, lançamos uma coletânea com esses paranaenses. Eu esperava 5, 6 participantes no livro, qual não foi minha surpresa ao constatar que muitos engenheiros escrevem. E muitos engenheiros tinham nas suas gavetas trabalhos diversos, inclusive de poesia e de contos, etc. Conseguimos nesse livro, denominado de Safira Paranaense, conseguimos a participação de 36 autores. Realmente é um número que me surpreendeu, porque não esperava que tantos engenheiros do nosso estado gostassem de escrever e tivessem trabalhos para publicá-los. Esse livro, Safira Paranaense, foi lançado em 2015 e
revelou uma faceta diferente de muitos profissionais da engenharia. Por gostar de escrever, sempre tive uma admiração muito grande pelo trabalho desenvolvido pelo Centro de Letras do Paraná. Depois de aposentado e de ter deixado o comando da Associação Brasileira de Engenheiros Civis, passei a frequentar assiduamente o Centro de Letras. Fui convidado para integrar o seu quadro associativo e aproximei-me ainda mais dessa instituição. Vejo no Centro de Letras a oportunidade de intercâmbio de ideias e de experiências com pessoas que gostam de escrever, que gostam de cultura e que têm muita sensibilidade. É agradável participar dos eventos do Centro de Letras do Paraná, sobretudo porque as pessoas revelam, acima de tudo, o seu íntimo de uma forma bastante livre e permitindo que cada manifestação seja, no fundo, uma manifestação cultural, uma afirmação cultural. Assim, comecei a frequentar o Centro de Letras e logo fui chamado a colaborar, inclusive assumindo essa responsabilidade muito grande do cargo de presidente. Aceitei porque, em primeiro lugar, admiro, como já disse, o Centro de Letras do Paraná. E segundo, porque achei que teria condições de oferecer contribuições significativas para o desenvolvimento dessa entidade. O Centro de Letras me toca muito pela sua tradição, sobretudo pela sua tradição. Ele foi fundado em 1912, no mesmo dia da Universidade Federal do Paraná. No momento está com 104 anos de atividades desenvolvidas. Então tem uma tradição, porque ele é atuante, ele é participativo, ele nunca interrompeu suas atividades ao longo desse tempo todo. Então é uma entidade que vem construindo uma tradição muito significativa, fundado por pessoas como Euclides Bandeira e Emiliano Perneta, de renome na literatura paranaense. Ele, ao longo dos anos, agregou grande número de intelectuais e autores paranaenses. Essa foi uma casa, tem sido uma casa de apoio aos escritores, aos autores paranaenses. E eu vejo a oportunidade de contribuir para que essa ação seja fortalecida. Entendo que com as transformações tecnológicas, sociais, culturais de todo mundo, muita coisa deva ser modificado ou adaptado a novos conceitos de vida. E acreditamos que aqui no Centro de Letras do Paraná possamos buscar novas soluções, novas formas de valorização naqueles que gostam de escrever e que escrevem. O Centro de Letras está aberto para o novo, está aberto para a busca de caminhos inovadores. E isso me entusiasma, isso me motiva. Um diferencial muito importante do Centro de Letras do Paraná em relação a entidades congêneres de outros estados é a disponibilidade de sede própria, um edifício de 2 pavimentos. Esta sede própria foi construída na década de 1950. No pavimento inferior está localizado um auditório com 111 lugares e uma biblioteca que se destaca pelos livros raros e por conter grande número de títulos de autores paranaenses. É uma biblioteca especialíssima e que é um orgulho não só para o Centro de Letras, mas um orgulho para a cultura do Paraná. Nessa sede, o centro tem a oportunidade de realizar um grande número de eventos. Tradicionalmente, toda terça-feira tem um evento, seja uma palestra,
uma tarde de poesia, uma tarde de trovas, uma tarde musical, ou uma mesa redonda, uma apresentação de filme e assim por diante. Esse dinamismo também está se expandindo com a realização de viagens culturais e rodas de escritores itinerantes, visando integrar ou debater assuntos diversos com escritores de outras regiões do Paraná. Essas rodas de escritores têm uma parte que seria um sarau literário e a outra parte um debate ou pronunciamento dos autores da região visitada com autores de Curitiba e outras regiões que estejam participando da visita. Além disso, o Centro de Letras está procurando intensificar sua atuação em conjunto com outras entidades. Aqui, nas suas instalações, a Academia Paranaense da Poesia e a União Brasileira de Trovadores têm suas sedes e realizam eventos em parceria com o Centro de Letras. Além dessas duas instituições muito próximas, o Centro de Letras tem relações com outras que também fazem parte desse contexto cultural e literário paranaense. Em especial, é importante ressaltar que essas entidades, quase todas, nasceram aqui dentro do Centro de Letras. Então, foi o Centro de Letras que motivou o surgimento, por exemplo, da Academia da Poesia, da União Brasileira de Trovadores e da própria Academia Paranaense de Letras. Esse é um papel importante do Centro de Letras como difusor de cultura e como local em que outros movimentos tiveram origem. Ao assumirmos a presidência do Centro de Letras do Paraná, motivamos a diretoria a realizar o planejamento estratégico. Com a participação de todos os diretores e de outros associados interessados, elaboramos esse planejamento estratégico, definindo a missão, a visão, os pontos fortes, os pontos fracos e os objetivos estratégicos da nossa instituição. É importante ressaltar a sua missão definida como de trabalhar pelo desenvolvimento cultural, com ênfase na literatura e na promoção dos escritores paranaenses. Esse é um aspecto essencial para o Centro de Letras, trabalhar pelo desenvolvimento da cultura e pela valorização dos escritores do Estado. Nesse sentido, nosso trabalho volta-se para a valorização e para a efetiva ação do Centro de Letras no benefício de seus associados. Nosso grande sonho no Centro de Letras do Paraná é torná-lo forte o suficiente para que os autores que ele projete tenham uma visibilidade maior perante a sociedade. Nesse contexto literário paranaense, infelizmente, muita gente que escreve muito bem, que tem valores literários indiscutíveis, não é devidamente reconhecida, porque não há um espaço maior na divulgação perante toda a sociedade desse trabalho literário. Eu acho que o grande desafio do Centro de Letras do Paraná é quebrar essa barreira, destruir esses obstáculos à maior visibilidade dos autores paranaenses. Se nós conseguirmos isso, teremos conseguido um grande feito, seja no fortalecimento do Centro de Letras do Paraná, seja na valorização de todos os autores paranaenses. Tivemos a oportunidade de realizar um trabalho durante um ano num colégio estadual com 3 turmas de 6º ano em poesia. Uma poetisa se prontificou a fazer esse trabalho voluntário durante todo o ano, uma vez por semana, dentro de uma disciplina de português, e passar informações literárias e motivar o interesse, sobretudo, pela poesia. O resultado foi excelente. Tivemos cerca de 120 alunos motivados, querendo mais, escrevendo, tendo nos seus cadernos poesias elaboradas
e refletindo o que é importante. Não é só escrever uma poesia, não apenas juntar palavras bonitas, mas o mais importante é a reflexão. E tivemos, nesse trabalho realizado nesse colégio, tivemos excelentes demonstrações de evolução dos alunos na parte de reflexão e de participação integrada, porque eles aprenderam também a trabalhar em conjunto. Então acreditamos que a arte, do modo geral, a cultura, especificamente a literatura, tem um papel importante no sentido de melhor educar as crianças brasileiras, melhor preparar os alunos dos diversos níveis e de contribuir, sobretudo para isso que eu falei, a reflexão. Apesar de todas as experiências vividas, de todo o trabalho já realizado, seja profissionalmente ou como colaborador de entidades sem fins lucrativos, eu ainda me motivo a participar de movimentos pela divulgação da cultura, enfim, de todos os movimentos que contribuem para o bem. Por quê? Porque a motivação encontra no interior da gente. A motivação faz parte da personalidade da pessoa, porque a motivação está no relacionamento com as outras pessoas, seja no âmbito familiar, eu tenho filhos, netos, desejo um futuro bom para eles, seja no relacionamento com os amigos, com a sociedade. A gente não quer um país em má situação, a gente não quer um Estado passando dificuldades, a gente não quer uma cidade repleta de problemas. Pelo contrário, a gente quer uma cidade bem organizada, um Estado que esteja no caminho do sucesso e um país onde seja bom viver. Então, a gente não perde esse entusiasmo. E eu, com toda a experiência que tenho, eu continuo com o entusiasmo dos primeiros dias a lutar pelos meus ideais, que mais do que ideais próprios, são ideais da coletividade que eu participo. No caso do Centro de Letras do Paraná, são ideais valiosos, são ideais que devem ser perseguidos com entusiasmo, porque eles têm uma importância significativa em termos de cultura para o Estado do Paraná. Outro dia, uma senhora nos procurou no Centro de Letras, porque ela se sentia isolada no ambiente que vivia por ser escritora. E não tinha com quem trocar ideias, nem para quem mostrar o que ela escrevia. E após essa visita, ela passou a frequentar o Centro de Letras e está feliz, porque aqui ela encontra ressonância para aquilo que ela escreve. Ela pode trocar ideias, pode mostrar suas obras, seus trabalhos, mesmo que sejam modestos, depende de cada pessoa, depende de cada interpretação, mas o potencial humano é muito grande. O potencial humano é extraordinário. E para escrever, há pessoas que têm o dom de escrever, já nascem com esse dom, e mesmo com pequena formação escolar, têm condições de produzirem trabalhos significativos que sejam agradáveis de ler. Então, temos aqui no Centro de Letras, especialmente, escritores maravilhosos que ainda não foram devidamente reconhecidos por toda a comunidade paranaense, mas o nosso trabalho é nesse sentido de mostrá-los. E acreditamos que o que se encontra no Centro de Letras, principalmente, é o estímulo para escrever. Quem escreve, escreve por vontade própria, que tem aquilo dentro de si e põe para fora esse gosto por escrever. Mas é preciso que haja um estímulo para que esse trabalho não fique engavetado, que não fique escondido, para que esse trabalho seja mostrado e para que a própria pessoa possa se desenvolver melhor para produzir melhor. E essa é a função do Centro de Letras. Acredito que aquelas pessoas que gostem de escrever encontrem no Centro de Letras do Paraná um ambiente propício
para o desenvolvimento de suas habilidades e para a divulgação das suas obras.